Olá, muito bom dia. Quinta-feira, 29 de junho de 23, o primeiro semestre do ano aí praticamente acabando. Ontem, o presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, falou ao lado de junto a outros presidentes de BC, como Christine Lagarde do Banco Central Europeu, Bailey do Banco Central Inglês, Ueda do Banco Central Japonês, e ele acabou aí por esfriar o humor dos mercados. Na Ásia, os índices fecharam majoritariamente em queda. O CSI 300 recuou hoje 0,49%, com queda de 0,22%, fechou Xangai. Já o Hang Seng teve queda firme, recuando aí 1,25%. Caiu 0,55% o Kospi, retrocedeu 0,10% o Topix. Na Austrália, muito próximo aí da linha d'água, na margem, caindo 0,02% a bolsa australiana. No sentido oposto, com leve alta, a bolsa japonesa, mais um dia de alta aí, de valorização na bolsa japonesa, avançando 0,12% no pregão da sessão. Comprador aí para buscar os 36.700. A gente está distante ainda da linha d'água aí naquele suporte nos 31 mil pontos. Segue firme, semana mostrando firmeza aí nas cotações para o mercado japonês, surpreendendo inclusive de forma bastante positiva. Se nós pensarmos para o curtíssimo prazo, a gente vai ter aqui esse movimento. Isso aqui no curto prazo, né? A gente tem continuidade, isso aí, uma nova LTA, e que tudo indica realmente que vai nos 36.700 como primeiro objetivo, e quem sabe lá dar uma pausa no rally de alta. Vamos falar agora sobre o mercado europeu. Opera de forma majoritária em alta, porém uma alta mais tímida. A bolsa alemã, por exemplo, está estável dentro da linha d'água, uma alta de 0,03 agora. Em Paris, alta de 0,37%. Só Londres que está indo na contramão agora e cai na margem 0,12%. A bolsa italiana avança 0,66%, 0,66%, e o IBEX 35, a bolsa madrilenha, subindo 0,22% nessa sessão de quinta-feira. O meu destaque é DeCos, do Banco Central Europeu. DeCos diz que está em aberto se haverá um aumento de taxa na reunião de setembro. E aí eu abro aqui uma aspas
Ou ele está muito mal informado, ou ele está no lugar errado, né? O Banco Central Europeu continua behind the curve, e realmente necessita de pelo menos mais 0,25 ou 50 bases para as próximas pelo menos 2 reuniões. The Cost diz que a transmissão da política monetária está funcionando e que o aperto já está tendo efeito na economia, por óbvio. The Cost disse que é muito cedo para dizer o que pode acontecer no segundo semestre com as taxas do Banco Central Europeu. Já que para ele diz que é muito cedo, então eu digo no lugar dele, continuará subindo os juros porque a Christine Lagarde ficou muito tempo behind the curve, exatamente como os outros banqueiros centrais. Vamos passar aqui para a tela da Bolsa Alemã. Eu não vou nem mexer aqui porque o DAX está na margem, 0,03. É como se ele tivesse aberto, tivesse saído 2 negócios e o pessoal foi almoçar, né? Observem aí. É importante notar, tecnicamente, apesar de não ter nada no dia de hoje, né? Que mesmo que em 0,03 de alta, se ele subir 0,03 todo dia e não parar nunca, ele vai nos 2.000, 3.000 pontos na Bolsa Alemã, né? 0,03 todo dia, uma hora vai chegar lá, vai subir 2.000 pontos. Mas nesse primeiro momento é importante notar que ele continua trabalhando abaixo da LTA, e com pouco volume. Ontem eu já havia dado esse alerta aí que a venda é clara desde que você tenha um gerenciamento de risco muito consistente. Entrou no canal acima dessa LTA, você estopa a operação. Se você é do game, se você trabalha no mercado financeiro de fato, se você gosta de girar, você toma o papel, você toma o derivativo. E aí o seu gerenciamento de risco vai te dizer que o seu stop vai estar na perda novamente desse canal de alta. Perdeu a LTA, você vai vender. Quando você faz isso de forma indiscriminada, fazer por fazer, é um moedor de dinheiro. Quando você faz isso com respaldo técnico e fundamentalista, erros acontecem, mas a sua chance de performar melhor ela é maior, né? Então a gente tem que se atentar aí na parte gráfica e respeitar os nossos objetivos e os nossos targets, seja para colocar o dinheiro no bolso, seja para estopar o prejuízo. Legal? Então, o que a gente tem que observar aí no DAX? Gerenciamento de risco. A venda ainda está valendo, o stop, é claro, acima ou quando ele estiver dentro do canal de alta. Mas um mercado muito parado aí, ruim para o operador trabalhar. O mesmo está ocorrendo aqui no caso da Bolsa na Inglaterra. Quando a gente olha, é um movimento muito singelo, tentando aí voltar lá na primeira resistência, no patamar dos 7.700 pontos. Está muito distante ainda, né? A ideia é que ele voltasse ali de repente nos 7.350. Era o segundo objetivo mais claro que tinha a ser feito, mas de novo, mercado bastante travado aí, complicado de você fazer afirmações para um ativo que está mexendo muito pouco, mas visualmente a gente percebe que o movimento é muito similar à Bolsa Alemã. Pulou para dentro aí dessa LTA, você estopa, vira a mão, caso contrário a venda está valendo, né? Que mais sobre Europa? Acho que é isso. Vamos falar sobre o prédio de Nova York, porque o S&P 500 agora sobe na margem 0,08, igual aí 0,09 de alta no Dow Jones. Melhora um pouquinho, tá? A Nasdaq, a bolsa eletrônica, já avança 0,16 no pré-mercado em Nova York, e o Russell também
Está mais parado do que água de poço, 0,02% de alta, agora 0,01% no Russell. O VIX hoje avança 1,56, está saindo a 13,64, significa que o VIX continua apertado aí abaixo dos 14 pontos. A gente tem que observar se o VIX vai reagir se o S&P cair abaixo dos 4.200 novamente. Antes de eu pegar meu highlight, só um segundo, por favor. Ok. Voltando. Só um minutinho, deixa eu beber uma água aqui. E a gente já vai para os highlights lá para Nova York. Já tem o gráfico aqui do S&P 500. Só um minutinho. Legal. Clima seco indo embora. Chuvas chegando ao sul do Brasil. Região aí que tem soja, que tem milho, que tem pasto, vai ser um pouco mais favorecido aí com a chegada da chuva, porém risco de geada. Mudando rapidamente o assunto aqui, já que eu parei para beber essa água com um clima mais seco, a gente fala de clima, a gente já pensa logo em commodity, não é verdade? Bom, vamos falar então sobre os highlights lá de Nova York. O Powell ontem falou num simpósio junto a outros banqueiros centrais. Hoje ele falou, ele estava falando em Madrid. Ele ressalta que a inflação do núcleo do PCE provavelmente aumentou 4,7% em maio em relação ao ano anterior, e o índice PCE geral ele é estimado em 3,9%. Powell diz, abre aspas, relutamos em dizer que a crise acabou, fecha aspas. No geral, o setor bancário dos Estados Unidos é forte e resiliente, segundo ele. Ele ressalta que as falências dos bancos americanos mostraram modelos de financiamento vulneráveis. Ontem teve o stress test do Federal Reserve, todos os bancos passaram, só uma ressalva aqui. Powell diz que as falências bancárias ressaltaram a necessidade de regulamentação e supervisão mais fortes, segundo o artigo do Wall Street Journal. Ele diz que as saídas de depósitos se estabilizaram no sistema bancário e que há um ajuste de avaliação acontecendo em imóveis comerciais nos Estados Unidos. A taxa de vacância ainda para os imóveis comerciais permanece ligeiramente alta, com o funcionário trabalhando via home office. Finalizando aqui com Jerome Powell, ele diz que a maioria do FOMC prevê 2 ou mais aumentos de juros até o final do ano. Essa frase é o que derrubou os mercados. A maioria do FOMC prevê 2 ou mais aumentos de juros até o final do ano. Essa fala de Jerome Powell ontem acabou derrubando os mercados. Ele diz que o processo de levar a inflação a 2% ainda tem um longo caminho a se percorrer. Na tela eu mostro aqui o gráfico do S&P com o que rolou ontem no pregão. A gente tem aqui a continuidade do movimento comprador. O primeiro objetivo está logo ali, 4.500, 4.600, a gente bate o sino, só que a espera de dados aí, principalmente de dados de inflação e emprego, seguraram um pouco mais esse ímpeto comprador. Hoje a gente tem uma agenda um pouco mais forte no mercado americano a partir das 9 horas e 30 minutos. A gente tem por lá PIB, consenso do mercado 1,4% para o primeiro TRI. A gente tem pedidos iniciais por seguro-desemprego ou jobless claim, como queiram, 266 mil pedidos é o consenso. A gente tem o núcleo do PCE, 5% é o consenso, preços do PCE 4,2% no consenso.
Às 11 horas a gente tem vendas pendentes de moradias, leitura para maio. Na leitura mensal, o esperado é uma alta de 0,2%. 0,2 às 11 horas, vendas pendentes de moradias. Então, no aguardo desses números aí, a gente observa um S&P um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo, reduzindo o ímpeto comprador, mas também o mercado não cede, voltando aí para a base dos 4.200, isso para quem está na ponta longa, quem está fazendo long aí no S&P, ainda segue só gerenciando o seu risco, subindo o seu stop e vai bem ali até a região dos 4.600. O VIX eu vou mostrar só por mostrar, observem aí, está indo lá para os 12,5, né, conforme previsto aqui, muito técnico o VIX. A gente tem esse 12,50 aí como um grande pilar, né, de sustentação para o VIX. Ele pode continuar caindo, nada impede aqui, mas acho que ele vai continuar cedendo à medida da melhora dos números ou uma melhor reação e posicionamento do Banco Central Americano, Federal Reserve. O VIX muito clássico após essa queda aqui na região dos 19,50, veio buscar os seus objetivos de FIBO que nós traçamos aqui. Sensacional o VIX andando de forma mais técnica. Bom, finalizado Nova York, passar inclusive de logo a agenda por lá, a gente vai falar sobre commodity agora. Na tela já tem a nossa grade de cotação e você observa aqui o petróleo do tipo WTI, a referência do Texas, né? Sobe 0,6% agora, 69,97. Tem vendedor a 74,32 no barril do Brent, subindo 0,4 agora. O gás natural avançando na margem 0,31 e a gasolina avançando 0,27, subindo 0,81. Óleo de calefação. A referência europeia do gás natural hoje tem queda firme de 4,47 e no Reino Unido 3,64%. Permanece aí de olho na demanda. As commodities metálicas começa com o ouro puxando 0,07 para baixo a 1.906 dólares a onça Troy, 0,02 de valorização na prata, 22,65 a onça. O cobre caindo 1,21%, 3,67, também de olho na demanda chinesa. Ontem a gente teve dia de queda aí na soja e no milho em Chicago, nesse Bolt, queda firme aí para as duas commodities, ainda de olho aí numa possível melhora para a região do meio oeste americano, tanto em Illinois quanto em Iowa. Já há relatos de chuva por lá, o que dá uma tranquilizada nas lavouras, e aí com isso pressão um pouco mais vendedora na cara do comprador aí, ou na cara da percepção mais vendedora aí para o produtor. Vamos ao gráfico aqui do petróleo. O petróleo que teve novamente o seu teste ali na região do 72. A gente vê que foi o quinto toque lá na região do 72. Como eu havia dito, o mercado, com um bom gerenciamento de risco, você toma esse 72 e gira, toma o 72 e gira, entrando volume para baixo, você estopa a operação e vira a mão. Se a gente observar aqui, abrindo bem o gráfico, ontem, na tentativa de romper
o 72, ele não teve sucesso, veio o número dos estoques de petróleo, os números vieram abaixo do consenso de mercado e isso fortaleceu a commodity. Chamaram o comprador veio, entrou o volume e hoje ao longo da sessão, né, o volume vai sendo construído. Se ele voltar para esse patamar igualando aqui os pregões anteriores, a gente pode ver realmente essa recusa do 72 como sendo um bom ponto de inflexão aí para se manter comprado nessa base de preço. Não é diferente aí para o WTI. Eu não vou chover no molhado porque é bobagem, né? A gente tem aqui um canal de curto prazo para o petróleo negativo, e se ele sair desse canal ainda aumenta as possibilidades aí desse trade comprado para, no caso do WTI, e levar ele até a possibilidade de levar ele até os $80. Porém, saíram notícias aqui referentes ao petróleo no pregão de ontem. Começo dizendo que o banco americano JP Morgan Chase disse que a demanda global de petróleo provavelmente atingirá 106,9 milhões de barris por dia em 2030. Isso é um aumento superior a 7 milhões de barris em comparação com os níveis de 2022. Já o banco suíço UBS cortou as projeções para o mercado de petróleo. Os preços, tanto em 2023 quanto em 2024, tiveram alterações pelo UBS. Para 2023, ele projeta um Brent médio de $81 o barril. O número anterior, a previsão anterior do banco era de $88 para o final de 2023. Jogar esse preço lá para baixo, $81 o barril agora. Já o preço do Brent no final de 2024, de $85 na leitura anterior. O UBS enxerga agora que a commodity vai encerrar o ano de 2024 na base ali dos $80 o barril. Finalizando, mais uma notícia aí que chamou a atenção pela segunda vez: a OPEP cancela o credenciamento de repórteres de 3 grandes organizações de notícias para cobrir a sua conferência que ocorrerá 5 e 6 de julho em Viena. Foram eles a Bloomberg novamente, a Reuters e o Wall Street Journal, tendo seu credenciamento cancelado pela OPEP. Lembrando que o cartel define a política de produção de petróleo para 23 países e está reunido para um seminário no Palácio Estatal Hofburg, em Viena, de 5 a 6 de julho. Voltando aqui ao gráfico, esse aqui é o gráfico do gás natural. Um respiro aqui nessa região é saudável, né, desde que ele se mantenha acima dos 2,30, 2,31, para dar continuidade ao movimento de alta, quem sabe ir buscar a região 2,5 novamente. Gás natural, ele vai andar à medida também aí que oferta e demanda melhorem e o petróleo também tome algum tipo de tendência. Já o ouro, após a fala mais hawks do Jerome Powell, percebo que ele continua aí indo buscar a região dos $1.800, 1.800, 1.900 bola, cumprindo assim o seu primeiro objetivo técnico após perder a LTA. Perdeu a LTA, entrou vendedor. Esse movimento aqui que está na tela de vocês, onde o meu mouse está passando aqui na LTA, ó, é um movimento muito similar ao que aconteceu no petróleo. Perdeu a LTA, entrou vendedor, ajustou o stop, mantém o gerenciamento de risco calmo, tranquilo e sereno, deixa o trade andar. Legal, pessoal. Falar sobre moedas, observem que o DXY voltou a ganhar força, apesar dele estar lateralizado e no meio desse suporte, dessa resistência aqui, ele está praticamente no miolo. Ele está um pouco mais firme na compra, devido ao tom mais hawks do Banco Central americano. Quando Jerome Powell diz que é necessário continuar o aumento das taxas,
Isso aí acaba fortalecendo o dólar, consequentemente, os seus pares têm reação negativa. No caso do euro, ele tecnicamente está também agarrado aqui, ó, nesse miolo. A gente tem o 61,80 aqui para voltar na região do 1,12, 1,6 seria o patamar de suporte para o euro, à medida que as notícias no mercado americano vêm fazendo preço de forma global. Bom, acho que é isso. São 6 horas agora aqui, horário local. Eu desejo a todos uma excelente jornada. Atenção aí, a partir das 9h30 tem dados importantes aí no mercado americano. Vamos ficar atentos às suas posições. Desde já desejo a todos excelentes negócios. Amanhã a gente volta aqui para mais um panorama para fechar a semana, para fechar o semestre, fechando o mês e fechando o semestre. Ok? Muito obrigado a todos. Tenham todos uma excelente jornada e bons negócios.